Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos em dezembro. Hoje é 1/12 de 2021. Faltam apenas 30 dias para terminarmos o ano. Vamos entrar no nosso momento de meditação da Palavra de Deus, como é nosso costume semanal, mas antes vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te pelos cuidados do Senhor para conosco. Agradecemos-te pela tua palavra, porque ela é a verdade para as nossas vidas. Permita, Senhor, que procuremos, ó Deus, tenhamos desejo de obedecer a tua palavra. Fica conosco. Nós oramos confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa tarde, baseado em um versículo, mas tendo como fundo alguns versículos do texto. Mas eu gostaria de ler Isaías 40, versículo 11, que diz assim: Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. O texto é um texto de Isaías e todos nós não precisamos de muita força para saber que Isaías era um profeta messiânico. E ele era um profeta que trazia mensagens para os seus dias, mas também trazia profecias para o futuro também. E ele enfrenta o ministério com muitas dificuldades, porque o povo não queria ouvi-lo. Mas mesmo assim, ele trazia mensagens de consolo para o seu povo. Ele amava o seu povo. Ele amava o seu Deus. E ele gostava de ser esse elo entre Deus e o povo, no sentido de estar trazendo a mensagem de Deus para o seu povo. Então, ele fez isso e fez muito bem. E no contexto aqui, ele olha o povo com muito amor e procura ser a voz de Deus para o seu povo. Então, ele traz aqui nesse texto mensagem de consolo, de esperanças. É o que nós precisamos hoje, essa mensagem de consolo, de esperança. Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 40, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O nosso Deus é um Deus de consolação, é um Deus de disciplina também, mas não podemos perder a visão de que o nosso Deus é um Deus de consolação. E ele consola o seu povo, ele consolava o seu povo. Ele continua consolando o seu povo. Ele fala aqui do pecado expiado. No versículo 2, na parte final, ele diz assim: A iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Hoje nós sabemos que a iniquidade está expiada. Foi expiada lá na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus pagou o preço da expiação do pecado da humanidade. E nós vemos aqui que ele aponta para o futuro, para a vinda de Cristo. Ele fala aqui sobre João o Batista. Ele diz assim no versículo 3, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Versículo 4, Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Ele está falando do nivelamento. Ele está mostrando que Deus endireitaria esta terra. Nós olhamos hoje, já estamos passados a 2000 anos da morte de Cristo, da expiação de Cristo na cruz do Calvário,
E muitos que pensam, esta terra não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito. Tem. Essa profecia tem validade. Cristo começou e terminou a obra de expiação na cruz do Calvário. Mas a sua obra continua sendo executada na vida da humanidade, na vida da sua igreja. E Isaías aponta aqui para um momento futuro em que a glória do Senhor será plenamente manifestada. Versículo 5 diz assim: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que disse isto. Versículo 7 diz assim: Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade, o povo é erva. Versículo 8: Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então nós vemos aqui a garantia de que a palavra do Senhor vai se cumprir. Lá no Éden, Deus prometeu que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo veio, Cristo venceu. O Senhor Jesus implantou a igreja. A igreja tem militado por todos esses anos, centenas de anos, 2000 anos. E a igreja continua sobrevivendo. E dentro de um contexto assim mais íntimo, mais próximo, Isaías mostra o carinho que Deus tem para com os seus, o carinho que Deus tem para com o seu povo. Aqui no versículo 11, como lemos inicialmente, diz assim: Como pastor, apacentará o seu rebanho. Apacentar é cuidar. Aqui, Isaías está dizendo que o Senhor, como o pastor que ama o seu rebanho, ele vai apacentar, ele vai cuidar do seu rebanho. Como o pastor cuida do seu rebanho, assim ele cuida de nós. Ele cuida dos seus filhos, ele cuida das suas ovelhas. E ele continua dizendo: Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Entre os braços. Não é verdade, irmãos? Há momentos que a gente sente que não consegue andar sozinho. Mas antes da gente sentir, nós já não estamos mais andando sozinhos. Porque o texto diz que entre os braços ele recolherá os seus cordeirinhos e os levará. Em muitos momentos da nossa vida, ou das nossas vidas, nós já não estamos andando mais com os nossos pés. É o Senhor quem vai nos carregando e quem vai nos levando. E ele diz assim, ainda, ele vai acrescentando aqui o seu carinho. E as que amamentam, ele as guiará mansamente. As que amamentam. Ele fala aqui do tenro cordeirinho. Nós conhecemos, todos temos bebês na família, entre os familiares. E a gente vê que aquele tenro bebezinho não pode se cuidar sozinho. Precisa ser cuidado. E o texto aqui está mostrando o inteiro cuidado do nosso bom pastor para conosco. E ele diz assim que as que amamentam, aquelas ovelhas mais delicadas, aquelas ovelhas mais sensíveis, aquelas que precisam de maior cuidado, aquelas que têm maiores dificuldades para enfrentar as crises, ele diz assim, ele as guiará mansamente. Seria guiar com amor, guiar com cuidado. Será que, ao examinarmos esse texto, não nos sentiremos motivados a continuarmos a nossa jornada, sabendo que o Senhor vai cumprir plenamente a sua promessa para conosco? Vai cumprir plenamente a sua promessa para com a sua igreja? Será que não dá para percebermos que, neste momento de crise que estamos vivendo, aliás, a humanidade sempre enfrentou crises, e esta é mais uma. As crises desse momento, diria assim que é mais uma crise que está sendo jogada para cima da humanidade.
Mas pode ter certeza, meu irmão, você pode ter certeza, meu amigo, que a palavra do Senhor vai se cumprir. E ele está dizendo aqui, quero repetir o versículo com bastante calma, antes de encerrar. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Ele está apacentando. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. E as que amamentam, ele as guiará mansamente. Sinta neste momento o cuidado do Senhor Jesus pela fé. Sinta neste momento Jesus carregando você. Sinta neste momento o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, guiando você mansamente. Que você, pela graça de Deus, sinta isso na sua vida e renove as suas forças nesta nossa caminhada, neste planeta Terra. Que Deus abençoe você. Faça uma oração neste momento, busque o Senhor, confie nele e renove as suas forças. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém.